podcast Projeto Caminho Certo, o podcast do servidor público, voz ativa de quem faz a diferença. Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Projeto Caminho Certo, o podcast do servidor público. Meu nome é Dr. Pedro, eu sou especialista em direito sucessório. Bom dia, eu me chamo Lucas, sou advogado com especialização na área de direito público, também na área de processo civil. E hoje estamos aqui para tratar de um tema muito importante, né? Vamos conversar um pouco sobre como a IA impacta na vida do servidor público, como ela pode otimizar a realização de tarefas no serviço público e também como ela pode ser utilizada com responsabilidade e quais os critérios de segurança aplicáveis ao uso dessa ferramenta. E para essa conversa, a gente tem o prazer de receber a doutora Lígia Covre. Ela é assistente judiciária do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Ela trabalha também, atua na capacitação de profissionais do direito e também ministra cursos para servidores e magistrados. Doutora, seja muito bem-vinda. Bom dia, doutora Lígia, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Bom, primeiramente, queria agradecer a presença aqui, o convite do Dr. Pedro, do Dr. Lucas. Fiquei sabendo que eu fui convidada porque o Dr. Carlos viu uma notícia sobre o curso da capacitação de IA no TJ de São Paulo e realmente tem sido uma honra ser convidada para podcast com iniciativas como essa, voltadas para o servidor público. É um tema que está bombando, não é? Hype do hype. Então, eu sempre gosto muito de falar. E vamos conversar, hein? Vamos. Doutora, para começar, conta um pouquinho da sua trajetória, como que aconteceu tudo isso, né? Porque era uma coisa que era distante, hoje em dia, tá todo mundo usando a IA. Conta um pouquinho da sua história pra gente. Pois é, a minha história, ela começa ali em 2023. Em 2023, eu estava num auge de trabalho, muita demanda Na verdade, não era muita demanda, eu trabalho para um juiz que hoje atua na 2ª Vara Criminal de Catanduva. Nós estávamos numa vara civil com muita demanda e ele foi para a vara criminal. Então, era uma matéria nova, estagiários novos e tudo mais, e eram muitas audiências. Todo dia, mais de 10 audiências de processo, aquela rotina de entra e sai. Eu começava a trabalhar às 11 horas da manhã e até 2 horas da manhã, assim, para dar conta. E eu estudava muito para concursos de magistratura. Então, minha vida era trabalho, estudar, trabalho, até que eu cheguei no auge e tive um burnout mesmo, um atestado de burnout. Eu parei na frente do computador, assim, e travou, minha mente desligou, uma chavinha desligou. Se não tivesse minha colega do lado falar, você tem que sair disso e ligar para o teu juiz agora, eu não sei o que eu seria. Então, eu tive ali, era para ficar afastada 3 meses do Tribunal de Justiça, liguei para o meu juiz e tudo mais. Ele falou, não, pode ir, só que nesses 15 dias que eu tirei de férias antes de me afastar, o meu pai, que é da área da tecnologia, ele já vinha falando, você conhece o tal de ChatGPT? E eu já tinha mexido no ChatGPT, mas aquela mexida que todo mundo faz quando começa no ChatGPT, brinca de fazer imagem ou terapia. Eu fiz como era terapia e eu tinha uma amiga que mandava mensagem para mim o tempo todo. Esse menino tá afim de mim? Não sei o quê. Aí eu botava no ChatGPT. Analise se esse menino está ou não afim da minha amiga. Uso totalmente alternativo da ferramenta. Exato, né? eu cheio de trabalho e eu fazia esse uso. Só que nesse período dos 15 dias de afastamento, eu comecei a conversar com o chat e interagindo numa conversa natural, eu via que ele tinha uma capacidade de ser um estagiário mesmo. E ele estava trazendo respostas muito satisfatórias. Isso numa época em que ele ainda estava muito no início. Sim. Ali em 2023 era ainda o plano básico dele. E eu falei assim, bom, vou brincar um pouquinho com ele. Voltei das férias e eu já consegui um curso, o próprio Tribunal de Justiça estava fornecendo um curso de engenharia de prompt. E naquela época eu fiz esse curso e aquilo abriu minha mente. Falei, meu Deus, quanta coisa dá para fazer nesse negócio. E aí eu falei, não, peraí, conversando, ele dando resposta. Falei, não vou me afastar ainda não. Não me afastei e consegui ter uma produtividade, manter a produtividade que eu tinha, mesmo estando doente. Não recomendo
que, né, saúde mental acima de tudo, se você tiver o burnout, por favor, se afaste. Mas naquele momento eu consegui ter uma segurança com a IA de permanecer no serviço público. Sim, E ali eu vi a potência. Ali eu vi a potência e comecei a me dedicar, a estudar muito, fazer muito curso. E depois eu me comprometi a ajudar quem eu pudesse para poder ter a qualidade de vida. Então, eu entrei na IA para buscar essa qualidade um pouco de vida. Depois, a produtividade. Sim. Né? Então, foi nesse momento que você viu que ela tinha, de fato, uma aplicação concreta ali dentro do serviço público, né? Foi direto na prática mesmo. Entendi. Legal. Ô, doutor, e qual que é a sua maior dificuldade na capacitação de pessoas que trabalham ali na área do direito, os servidores, magistrados? Qual que é a maior dificuldade na capacitação dessas pessoas? Olha, a maior dificuldade ela vai passando por etapas, né? Primeiro é a resistência. Primeiro você tem que vencer a resistência, porque as pessoas têm muita resistência de, essa ferramenta vai me substituir, e, né, esse pensamento. Só que aí ela, depois que você vence essa resistência, aí vem a dificuldade da própria tecnologia, dos próprios termos, de você. Por isso que a gente fala muito em letramento, né? Que, sim, na verdade, não tem sido nem a palavra que os Google usa, não é nem a alfabetização, mas eu vou me recordar ao longo do podcast, mas tem a ver com essa questão do letramento da IA, porque ela tem prompt, o que é prompt, ETL, né? Que coisa é essa? Uhum. Então, essa dificuldade de entender a ferramenta, de saber fazer uma conta no ChatGPT, no Claude ou coisas do tipo, onde coloca o processo aqui para analisar. São essas dificuldades. Só que quando eu chego a maior, é a questão do repertório. E não é nem o repertório da ferramenta, é o repertório jurídico. Porque hoje a IA ela já tem potencial de nos entregar tudo que a gente quiser. Só que a gente tem que saber pedir. E para saber pedir, a gente precisa ter repertório. Sim. Então, eu percebo que a grande dificuldade está sendo no repertório jurídico, na experiência. E é por isso que os 50 a mais que treina são os que têm tido maiores resultados. Isso eu vi do Walter Long falando isso e eu confirmei na prática. Realmente, as pessoas mais velhas, com bagagem, com experiência, com expressão vocabular correta, têm um resultado muito melhor na IA do que os mais novos, por conta da questão do repertório. Olha só. Olha só, interessante. E a doutora começou falando que muita gente ainda vê a ferramenta com receio, tem uma dificuldade no uso da ferramenta. Como que a doutora, nos seus cursos, trata dessa questão para superar essa barreira? A primeira mágica que a gente faz é botar o processo lá e coloca, resuma, fazendo pelo método FIRAC que fala, né? Que é aquele Factor, Issues, Reasons, ela extrai os fatos, a razão do direito, a causa jurídica, e vem um resuminho todo bonitinho. O FIRAC é esse método. Só de você colocar isso, resuma pelo método FIRAC, vem aquele resumo todo estruturado, com indicação de páginas e tal. Então, você pega um processo de 300 páginas e vem aquilo. Só de fazer isso, a pessoa, acho que isso pode me ajudar. Pode me ajudar um pouco. Aí você já começa a tirar o preconceito. Aí, quando você começa a indicar que uma pergunta assim ou outra mais delicada traz uma minuta que realmente é satisfatória, aí a pessoa vai percebendo, nossa, ela de fato pode me auxiliar, ela não, só que ela depende de mim, ela depende da minha orientação, porque aí eu boto o processo de novo e falo para uma pessoa que não é do direito pedir aquilo. Vai vir uma resposta muito insatisfatória. Então, você não vai ser substituído, porque ela precisa do seu conhecimento, do seu repertório. Você tem que aplicar corretamente a terminologia, o que a gente chama de juridiquês dentro da ferramenta. Você tem que ter a tua formação até para corrigir, né, a curadoria daquela resposta. Ô, doutor, e quando a gente fala em inteligência artificial no setor público, tem gente que acha uma coisa muito técnica. Do que a gente realmente está falando? É uma questão muito técnica mesmo, algo que pode causar medo nas pessoas, como posso dizer, para usar, para saber fazer certo. Eu não sou dessa época, mas alguns servidores já vieram falar que é quando
tinha máquina de escrever e aí passaram para o computador. Aí os juízes antes imprimiam processos e aí virou tudo digital. Aí o certificado, o Word. Então, realmente, a IA ela nada mais é do que uma ferramenta tecnológica, tal qual essas outras que digitalizaram, né? Só que ela demanda do servidor alguns novos recursos internos algumas habilidades, algumas soft skills assim, novas e que vão ser demanda a capacitação. Mas a técnica, assim, desculpa que a pergunta foi em que sentido mesmo que você falou? Assim, os servidores têm dificuldade, né? Se é uma questão que o pessoal fala, não, isso é muito técnico, eu quero ficar aqui no site do tribunal mesmo, no software do tribunal, eu não quero ficar usando inteligência artificial. Quando se tem a capacitação, eles percebem que, de fato, a IA, no termo raiz dela, ela é bem técnica. Só que a própria, as IAs de hoje, elas vieram para se tornar coisas de escritório, não mais coisas de laboratório. Sim. Então, elas já vieram com uma interface democrática, que é essa interface conversacional. Qualquer coisa você consegue conversar. Então, isso já ajuda, já está facilitando muito. Então, apesar de ser uma ferramenta muito técnica, pela facilidade que ela traz, a pessoa acaba se adaptando, né? Isso. A essência dela hoje está sendo a democratização do uso. Todo mundo pode usar uma inteligência artificial hoje da forma como ela está vindo. Legal. E, doutora, quais as tarefas do dia a dia que você consegue aplicar mais essa ferramenta? Como você vê essa aplicação dentro do serviço público? Como que ela tem facilitado o dia a dia do servidor? Eu posso falar com muita propriedade na parte de gabinete, de assessoria, porque é a parte que eu mais utilizo, né? Então, minutas, resumo do processo, me trazer clareza para algumas argumentações, facilitam, às vezes, como falar, a exordial não vem tão clara, a contestação não vem tão clara e a gente consegue ter mais novas visões, pensamento e tirar aquela demanda muito repetitiva. Ela é muito boa para isso, né? Então, o repetitivo sai com facilidade e te dá tempo para pensar melhor naquelas demandas mais complexas e ainda assim ajuda nas complexas. Na questão administrativa, eu vejo muitos dos cartórios fazendo relatórios, planilhas, análise, cruzamento de dados, organização mesmo da estrutura, automatização dos fluxos de trabalho, então recebe muitos e-mails, os advogados mandam muito e-mail, então você consegue identificar com fila de petição inicial. Você consegue selecionar vários processos de uma vez e ela, com muita facilidade, identifica, isso aqui é caso de tal. Então tem que ir para a fila tal. Muito rápido. Né? Então você libera uma coisa que era feita por um estagiário ou por o próprio escrevente, hoje é feito pela IA e esse estagiário escrevente pode se dedicar a outro assunto mais que demanda mais complexo, né? Isso. Ô, doutora, a doutora falou em atividades repetitivas. O uso da IA, ela tende mais para atividades repetitivas ou atividades analíticas ou em ambas? Olha, eu acho que ambas, com toda certeza ambas. O que acontece é a configuração da IA, ela vai ser diferente para cada uma, né? Para uma atividade mais analítica, você vai ter que ter mais atenção à questão de contexto, de personalização e tudo mais. Nas repetitivas, basta colocar lá um promptzinho simples e ela vai desaguar. Mas nas duas, elas têm ajudado muito. Muito mesmo. E acredito que um dos pontos centrais aqui do nosso episódio seria a produtividade, como que ela auxilia na produtividade, seja do cartório, seja no gabinete dos juízes e desembargadores. No setor público, existe ali uma grande quantidade de demandas, né, que a gente pode dizer, prazos, documentos, procedimentos. Como que, a senhora disse um pouco, mas como que ela pode ajudar nessa organização de todas essas tarefas? Por exemplo, a priorização de uma tarefa em detrimento da outra, como que ela pode auxiliar o servidor nesse quesito? Eu gosto de dar sempre um exemplo de um caso que aconteceu comigo. Sexta-feira,
o meu juiz analisa muita decisão liminar, né? E eu recebi na sexta-feira, acho que por volta das 4 horas da tarde, uma liminar que era assunto de ir para UTI, tinha que ser para UTI. E o cartório ia às 17 horas, ia fechar, então tinha toda uma pressa. E eu tenho um projeto dentro do Cloud, que é um agentezinho, né, todo especializado para decisões liminares. Assim que eu recebi o processo, eu já coloquei lá, ele imediatamente identificou, é caso urgente, tem que ir para UTI, tarará, elaborou a minuta nos termos que o meu juiz faz, meu juiz já assinou, e em questão de 30 minutos, a minuta já estava feita, já estava sendo cumprida. Nossa, legal. Se fosse eu, humana, ali, né? Eu teria que ler, pesquisar, talvez, relembrar o que o meu juiz pensa nesse caso, não. Ali, como eu já construí uma personalização, um contexto que já tinha toda essa informação, foi muito mais rápido. Então, isso já acelera. É claro que eu falo que tem um outro lado da história, que nem tudo são flores, né? A gente acaba se acostumando muito com essa rapidez da IA e acha que quando nós vamos analisar o processo sozinho e começa a demorar, a gente começa a se culpar. Falar, putz, por que eu não estou rendendo? Então, é meio complicado ficar nesse mundo. Ela ajuda, ela tem sido essencial. Tem muita gente falando o quanto está ganhando mais tempo, né, de respirar. Eu mesmo falo, você tem tempo para pensar na sua vida um pouco, porque uma das coisas que mais gasta dopamina é decisão. E um dos lugares que a gente mais toma decisão é no direito. No direito, né? sim. E ela está retomando isso. Só que a gente também tem que tomar cuidado de que nós não somos máquinas e nós continuamos aqui, né? Sim, verdade. Doutora, a gente estava até conversando ali nos bastidores, né? Trazendo um pouquinho para cá, como que a IA ela vai ajudar num trabalho grande de volumes para ter uma técnica boa, assim, digamos. Não sei se se eu formulei certa a pergunta. Eu compreendi. Bom, assim, para mim, nós estamos falando de repetitivo, de análise e tal, mas para mim o grande auxílio da IA é justamente em processos volumosos, né? Para que se torne eficiente, para que se torne eficiente e para que seja controlado ao longo do tempo. Eu não vou mencionar o nome da situação, mas peguei um caso que realmente demandou uma análise robusta de volume, né, do processo, com muitas entrelinhas, com muitos detalhes, e eu consegui fazer em 2 dias a minuta da decisão desse processo por meio da IA. E para lidar com isso, foi necessário ter um pouco de técnica, porque a IA ela tem um princípio que é a attention is all you need, que a atenção é tudo que você precisa, e ela tem uma tendência a pegar tudo que ela tem no começo, a pegar tudo que ela tem no final e ela se perde no meio, né? Então, se você pega para analisar um processo volumoso com a IA, ela pode se perder muito no meio, perder muita informação. E para a gente, se ela perder uma informação no meio do caminho, ela já não tá satisfatória. Pode alterar completamente a conclusão daquela análise, né? O rumo da situação. Uhum. Então, é necessário toda essa questão de você pensar nisso e saber que você tem que dividir ela em blocos, né? Então, o processo volumoso você vai dividindo em blocos, pedindo para ela, reforço, a IA gosta muito de reforço. Lembra o que você fez. Olha aquilo que você fez, volte naquilo, se atente aos detalhes, tem toda uma técnica para isso. Então, apesar de agilizar, a pessoa que está por trás do uso daquela ferramenta, ela tem que estar muito atenta também, Sim, né? Que foi aquilo que a gente conversou no início. Exatamente. A pessoa ela tem que ter uma capacitação para o uso da IA para até poder analisar se está certa aquela análise que a IA fez, se não, se tem algum erro que precisa ser corrigido. Exatamente, né? porque senão a tendência dela é julgar procedente, por exemplo, uma petição inicial, porque o que vem no começo do processo? A inicial. E o que vem no meio do processo? Uma contestação. A defesa. O que vem no final? A réplica. Então, ela geralmente vai para a procedência, se você não faz esse tipo de conversa com ela, né, correta. Então, eu estava até com uma pergunta aqui para fazer para a doutora, mas acho que a doutora respondeu que em processos volumosos a gente tem que tomar cuidado e para poder fazer os prompts, né, que falam tudo certinho para ter as respostas corretas, Exato. né? Isso. E, doutora, trazendo isso um pouco mais para
a parte de processo administrativo e também judicial. Uhum. De que forma que a inteligência artificial ela pode auxiliar na análise não só das petições, mas, por exemplo, na análise da documentação que vem junto com uma inicial, da documentação que é juntada numa defesa, eventualmente na apresentação de um laudo pericial ou alguma produção de prova, análise de testemunhos. Sim. Como que ela pode auxiliar nesse sentido? Bom, o primeiro ponto é pedir um mapeamento argumentativo. Já é uma ajuda absurda. Realmente ela bate todos os argumentos, né, que vêm de um lado, de outro. Depois, se for caso de perícia, que tipo de perícia é adequada para esse processo? Que tipo de perito poderia atuar nesse processo? Porque a gente, às vezes, se perde. Sim. E aí ela consegue indicar com muita precisão. Aí você pede, então, me traga 7 quesitos que efetivamente vão resolver esse problema para que eu possa mandar para o perito. Uhum. É batata. Os 7 quesitos, quando feitos por ela, voltam o perito, você consegue resolver o processo muito facilmente. E como que a IA ela pode ajudar na tomada de decisão sem tirar a responsabilidade ali do servidor, do magistrado? Isso é um ponto que a gente fala muito na capacitação. Não é só jogar o processo lá e esperar que ela traga. A IA tem seus viés, tem essa questão de o que ela se atenta no processo ou não, e aí é por isso que é importante o servidor, na hora de mandar, ou né, quem for interagir, é para ele que determina qual é o rumo que ela vai estar. Então, elabore uma peça considerando isso, aquilo. No caso de quem vai julgar, elabore a sentença, julgando procedente, considerando que houve isso, aquilo, outro. Então, ela vai mais na redação em si, né, e trazendo argumentos que talvez você não tenha, do que no convencimento. O convencimento é seu, continua sendo seu. E, nesse sentido, ela pode ser utilizada também para apontar algum tipo de inconsistência dentro do Com processo, ou toda certeza. Inconsistência entre as argumentações? Muito, ela é muito utilizada. Eu faço muito isso, aponte inconsistências, às vezes tem o depoimento em solo policial e em juízo, mostre as incoerências. Os próprios juízes têm utilizado, veja as inconsistências na sentença para se evitar um embargo de declaração. Então, eles usam para que tem sido usado muito para isso. Doutora, e um ponto essencial no serviço público é a segurança da informação, né? Hoje em dia a gente tem a nova Lei Geral de Proteção de Dados, né? Quais são os riscos, né? Tanto para o servidor ou até mesmo algum dado sensível ali da pessoa dentro de um processo? Quais são os riscos de usar a inteligência artificial? Quando você não paga algo, você é o produto. Essa é a regra básica, né? Então, um dos maiores riscos é utilizar jogar processo judicial em ChatGPT, Claude, Gemini, que são contas e não tiver uma conta paga. Isso é a primeira coisa. A gente bate muito nisso nas capacitações. Se for utilizar alguma inteligência artificial que esteja fora do Tribunal de Justiça, que o tribunal fornece o Copilot, se for utilizar alguma fora, em hipótese alguma, jogue o processo judicial sem ter uma conta. Você tem que estar pago. E, além disso, está pago, tem que estar configurado nessas contas, desabilita a possibilidade daquela IA utilizar o que você está fazendo para treinar o modelo. Porque isso é um risco absurdo. As informações que você vai jogando pode cair na tua resposta. E aí, se eu jogo um processo que é de sigilo absoluto ou de sigilo, né, judicial, isso pode ter vazamentos absurdos. Então, infância, quem mexe com processo de infância, dados sensíveis, é muito a regra lá do TJ você analisa no Copilot dentro do TJ para não correr o risco disso aí vazar. Se você for usar fora, você tem que anonimizar aí o próprio Tribunal de Justiça já está ofertando lá uma ferramenta para você anonimizar o processo. Então, anonimiza e aí você joga para não ter vazamento disso. Entendi. E até complementando, eu ia até te perguntar também sobre a questão dos vazamentos. Se, por exemplo, eu peço análise de um processo, às vezes um laudo pericial vazar dados pessoais daquela pessoa, ou, por exemplo, vazar documentos daquela pessoa, porque, querendo ou não, no processo a gente junta declarações de imposto de renda, Exatamente. A gente junta documento pessoal, comprovante de residência. Exatamente. Então, existe esse risco. Quem lida eu mesma, né, lido com infância penal e, às vezes, tem casos de estupro de vulnerável também, né, que a gente pega. E são laudos que têm coisas muito sensíveis.
Então, tem toda essa... no início, quando você jogava para o ChatGPT e coisas assim, ele mesmo te vetava. Ele corta, ele tira daquela conversa, ele fala, eu não posso seguir mais. Entendi. Só que é óbvio que se você fala assim, mas eu sou... É hipótese, é brincadeira. Aí ele vai lá e você consegue tirar, Contorna, mas ele tem um parâmetro. Uma das questões que eu vi o pessoal lá do TJ falando no Google era justamente isso. Como é que eu posso me assegurar de que os processos de que informações de dados sensíveis não vão ficar retidos lá no próprio Google, né? E aí, uma das grandes brigas para se contratar tem a ver com isso, para não ficar retido para a empresa que está sendo contratada. Eles não ficarem o documento não ficar salvo no banco de dados daquela empresa, né? Exatamente. Entendi. E a doutora pode dar um exemplo de anonimização na prática? O que seria isso? A doutora falou, né? Exato, existem ferramentas, mas o próprio tribunal, como eu disse, o próprio Tribunal de Justiça, ele hoje está ofertando, salvo engano, é para quem é do Tribunal de Justiça e para quem é advogado que vai agir dentro do Tribunal de Justiça, você coloca lá, você sobe os autos e ele retira os nomes das pessoas, algumas informações, tudo que for informação sensível ele consegue identificar e ele coloca lá em outras palavras, né? Uhum. E aí você consegue jogar para IA de forma mais tranquila e mais segura. Entendi. Mudando um pouco o foco da nossa conversa, a doutora acredita que para a utilização da ferramenta da inteligência artificial no serviço público exige ali uma mudança de cultura do servidor? Ela é necessário, só em outras palavras, por assim dizer, é necessário uma criação de um protocolo? Como que é feita essa adaptação? A mudança do serviço, da mentalidade é completamente necessária. Nós estamos, no TJ mesmo, já está vivendo uma transformação de sair do SAGE para o EPROC, que já é uma coisa que está exigindo muito do servidor atualização e capacitação, e junto vem a IA, então vem uma cultura toda ampla. Na IA, eu até escrevi um artigo sobre isso, mudou o pensamento, né? A gente muda, porque ela muda o que entra no campo do pensamento. Uhum. A gente sai daquela questão de interpretar para orquestrar, porque é ela que está redigindo agora. A gente orquestra o quê? Os dados que estão entrando. Então, o servidor já tem que mudar completamente a qualidade do dado que ele vai colocar nessa IA, se esse dado está anonimizado ou não. Então, toda uma cultura agora tecnológica por trás que tem que adentrar na mente e repertório, como eu disse, ele tem que manter um repertório bom. Então, querendo ou não, tem todo um treinamento novo por trás, né? Apesar de continuar sendo o mesmo processo, você tem que se atentar, será que eu anonimizei essa informação? Eu estou colocando algum dado que eu não deveria? Uma cultura de lembrar que tem a tua curadoria humana, human in the loop, que eles falam no IA, né? O humano no processo tem que continuar, porque a IA veio, ela vai ficar, ponto. Agora, só que o humano tem que estar nesse processo. Entendi, ela não substitui a pessoa, né? Nem em momento algum. Doutor, e falando em ferramentas, existe uma mais específica para organizar documentos, outras para fazer pesquisas, ou outras para elaborar minutas, ou uma só dá para fazer tudo? Esse é o grande lance. Cada ferramenta de IA hoje, ela tem uma capacidade melhor para isso ou para aquilo. O ChatGPT, ele foi um dos primeiros, ele foi o primeiro, né, a trazer essa interface mais democrática, só que o ChatGPT, ele acabou querendo ser bom em tudo e ele não conseguiu ser muito bom em nada, porque quando você quer ser bom em tudo, você acaba... Então, ele não é tão bom para a nossa realidade. Uns engenheiros lá do ChatGPT, percebendo isso, falaram, não, peraí, vou criar uma coisa aqui. E veio a Anthropic, que é a dona da IA do Claude. O Claude hoje, ele de fato é, de longe, a melhor inteligência artificial para nós do jurídico, em termos de redação jurídica, análise de volume de dados e tudo mais. Por quê? Ele se voltou para um treinamento para questões jurídicas. As IAs, elas têm como treinamento todo o que tem no mundo, né? É um gênio que se esqueceu de que ele é. Tu treinou por muito tempo, tal. O Claude foi lá e pegou o setor jurídico, então ele é muito voltado para o jurídico. Dentro da IA mesmo, existem os modelos, então tem o Claude Sonnet, o Claude Raico, o Claude Opus.
Esses modelos também são, cada modelo desse pode ser mais aperfeiçoado para um ou outro. Aí, beleza, isso começa a ficar muito complexo. Os servidores, você começa a falar disso, eles já falam, pelo amor de Deus, não. Aí veio, por isso, eu não quero fazer, nem gosto de fazer propaganda e tal, mas eu bato palma para uma ferramenta, apesar de eu não usar e não, porque eu gosto muito do cloud, é o tal do Minuto IA, porque ela empacotou tudo e facilitou para o servidor público. Então, eu vejo que os servidores públicos do TJ de São Paulo gostam muito dessa ferramenta, porque você basicamente entra lá e é por trás que ele decide se vai ser cloud, ChatGPT, Gemini, qual modelo do chat, do cloud vai ser usado para aquela tarefa. O servidor só coloca a tarefa, entendeu? Eu ia até te perguntar isso, como que a gente faz, porque a gente citou algumas ferramentas aqui, né? ChatGPT, Gemini, Cloud. Como que a gente faria para fazer essa distinção de qual seria melhor para cada aplicação? Mas então existe até uma ferramenta que faz essa por trás, toma ele essa escolhe decisão. o motor que é. Eu gosto muito, nas minhas aulas, eu gosto muito de mostrar as ferramentas. Mostro todas as ferramentas e falo, você escolhe, porque vocês vão conseguir tirar delas qualquer coisa. Contexto e base de conhecimento e personalização, vocês tiram qualquer coisa delas. Mas existem essas que legal. facilitam. A doutora trabalha bastante com ideia de prompts, ideia de contexto, igual você falou agora. Para quem está começando, o que fazer, doutora? Realmente é meio complicado, né? As pessoas ficam perdidas. Por onde começar, né? Por onde começar. Mas exatamente, começou a conversar com o ChatGPT, Cloud, Copilot, Gemini, qualquer uma dessas. Começou a conversar, só aquela mensagem que você dá inicial, aquilo lá é um prompt, é a entrada que você dá para a máquina te cospe uma resposta. Só que o que acontece? Essa máquina, como eu disse, ela foi treinada com base em vários conhecimentos genéricos e ela não sabe muito. Conforme você vai falando um pouquinho, orientando para ela alguns gostos, ela já vai identificando e formando uma nuvem específica sobre você. Então, se eu falo para ela, meu nome é Lígia, eu tenho 33, eu estou com 34 anos, sou formada em direito, ela pensa, ela sai do homem médio e começa a pensar como uma mulher que tem 34 anos. Então, ela vai formando uma camada de nuvem nessa aqui, que fez direito. Então, ela vai trazendo, as respostas dela já vão sendo orientadas, a rede neural, o caminho vai sendo para o mundo do direito. Então, tudo que você vai dando de informações, isso vai trazendo, melhorando o pensamento dela. E aí entra as técnicas de prompt. Então, por isso que nas técnicas você é um juiz com 15 anos de experiência. Por que 15 anos? Porque 15 anos é quando o cara está no auge ali, não está tão obsoleto e tem muita experiência. 15 anos voltado para atividade de direito penal. Então, ela vai reduzindo o ambiente dela e com isso vai sendo muito mais assertiva. Isso é muito importante para a máquina. Ela ter esse conhecimento. E isso é o contexto. Isso é o prompt com contexto. E aí, quando você acrescenta para ela os modelos que o teu juiz ou o advogado do teu escritório utilizam, ela vai se personalizando ainda mais para saber como você pensa, como você redige, como você analisa. Ela extrai a heurística a partir disso tudo. Entendi. Pelo então que a gente está conversando aqui, a IA ela pode auxiliar muito dentro do serviço público, né? Mas ela também é muito exigente, ela cobra muito do servidor, cobra muito de ter um contexto, um conhecimento prévio para poder utilizá-la. E a doutora acredita que quais competências o servidor precisa desenvolver a partir de agora para poder utilizar essa ferramenta corretamente? E só complementando, você acha que o servidor que faz isso, ele passa a ter um papel mais estratégico dentro do órgão ali, da repartição? A competência, para mim, é curiosidade, primeiro de tudo. A pessoa tem que estar curiosa nesse mundo. Curiosa para apertar um botão, curiosa para perguntar, porque a IA é pergunta. Se você não se satisfazer com a primeira resposta dela, que geralmente não é das melhores, e traçar ali uma conversa, uma familiaridade, quando não souber algo, perguntar para ela. Eu falo, gente, fala com a IA. Trouxe uma resposta ruim, fala, nossa, eu esperava muito mais de você, você não é a bambambam? Pode fazer esse tipo de pergunta que ela vai trazendo respostas maiores. Por isso, a questão da estratégia. Saber utilizar... hoje as IAs estão trazendo muitos recursos. Tem hora que ela fala skills, tem hora que ela traz
tasks, projetos, o pessoal fica tudo perdido, né? E ter essa noção de estratégia, eu vou utilizar para só transcrever a audiência. Eu não vou pegar meu melhor modelo de IA para dar um tiro de canhão num pássaro, sei lá. Não vou. Então, ter essa estratégia é importante. Entendi. Entendi. E, por exemplo, a doutora falou agora, durante a resposta, que às vezes a IA ela vai sendo utilizada de forma automática e ela acaba dificultando um pouco. Como que a gente pode evitar esse uso automatizado dela? Que sentido você fala de... Por exemplo, eu peço uma resposta para ela dá uma resposta X, só que como que eu posso verificar se ela foi aplicada corretamente, se aquela resposta dela foi aplicada corretamente para aquilo que eu pedi? Primeiro, a curadoria humana ela vai ter que sempre estar ali, mas, mais uma vez, volto no contexto e na personalização. A IA generativa, ela melhora com o passar do tempo. Então, quanto mais você usa, ela vai melhorando. Só que ela tem a faca de dois gumes, né? Se ela trouxe uma resposta ruim, você não falou com ela mais. Pegou essa resposta, você corrigiu, jogou e não falou nada com ela. Ela começa a se retroalimentar das respostas que ela dá, e ela passa a ficar ruim, porque ela não está mais sendo alimentada com base no que os humanos fizeram, ela está sendo alimentada com base no que ela deu de resposta. O que ela fez. Então, essa contrapartida do ser humano ficou ruim, falar para ela, fazer o treinamento, devolver para ela o que não gostou é vital para essa IA melhorar e continuar avançando. Senão ela vai se retroalimentar e ela já perde em semântica. Já temos uma perda de muitas palavras, ela tem aquelas palavras repetidas, jornada, era, revolução, que é o batidão. Então, se a gente não fizer essa contrapartida do humano, de ficar reforçando ela... Então, é um processo de construção da ferramenta, né? É um processo de construção muito amplo, conversa ali, um treinamento diário. E o letramento da IA, ela deve fazer parte contínua ali da vida do servidor público, não? Eu acho que, assim, inicialmente agora, ensinar, de fato, os fundamentos, o que fundamenta e o que fica. E, conforme tem uma atualização ou outra, trazer para ser dito. Porque a capacitação que era dada o ano passado, se for ver, esse ano já muda. Mudou porque completamente. já entramos na era dos agentes, né, de IA, que não tinha Sim. no ano passado, e muda toda a lógica. E quando a gente fala da aplicação da IA no serviço público, querendo ou não, ela afeta também ali o destinatário final, né, que é o cidadão. Como que a gente pode ver essa aplicação da IA pro cidadão e não só pro servidor? Eu já pensei muito sobre isso. Só do fato do servidor já conseguir desaguar o processo, isso já afeta o cidadão, porque há uma celeridade, né? Se ele estiver fazendo a coisa correta com a IA, ele consegue gerar uma celeridade que pode impactar o cidadão. Mas também é possível criar ferramentas dentro do TJ para análise do processo, que o cidadão consiga ter informações do processo de forma simples, na linguagem que ele entenda, né? E às vezes ele precisa de uma informação, então eu já vi alguns juizados trabalhando com essa possibilidade de fornecer ali uma maior visualização e o próprio cidadão conseguir analisar, óbvio, não dispensar nenhuma análise técnica, mas ter uma noção ali se vale a pena ou não litigar com aquele assunto ou coisas do tipo. Entendi. Doutora, tem uma pergunta, eu acho que para mim, é uma das mais importantes. Você entende que a tecnologia, ela cria desigualdade dentro da administração, entre servidores? Acerca de, um sabe mais, outro sabe menos? Você acha que tem essa desigualdade dentro das repartições? Como que funciona? Como lidar com isso? É uma preocupação até a nível, você comentou dentro do servidor, mas até a nível maior, porque logo mais nós vamos ter cloud versus cloud sendo julgado pelo cloud, né? Porque o escritório vai estar usando uma IA, o outro escritório vai estar usando IA e o tribunal vai estar usando IA. E às vezes o escritório pode estar usando a melhor IA, o advogado da outra parte vai estar usando uma IA que ele não consegue pagar tão forte e o tribunal vai estar usando o XIA. E só de você diferenciar a IA, você já está perdendo, já tendo uma diferenciação. Dentro do servidor,
se não tiver o repertório correto. Já tem a distinção, não adianta. Então, realmente, é um perigo, porque um pode estar tá munido de algo maior e outro não. Só que é estudar. Por exemplo, no lado positivo, eu já vi eu recebi de uma aluna que ela estava prestes, o juiz dela ia dispensar ela como assistente. Ela era mais velha, estava sofrendo muito, e ela aprendeu o IA e ela conseguiu a produtividade que o juiz queria e tal, e manteve o cargo. Nossa. Então, tem esse lado positivo. Sim. Mas aí a gente pensando que a doutora falou sobre o equilíbrio das IAs, como que a gente poderia equilibrar a aplicação da inovação no meio jurídico? Como que a gente pode equilibrar essa aplicação da inovação com a segurança jurídica, com a responsabilidade do servidor, a responsabilização das partes também no uso da inteligência artificial? Falando muito, evangelizando muito. É muita evangelização para conseguir isso. Não, brincadeira, mas é sério, tem que aprender, por isso que se fala tanto na capacitação. É a capacitação que vai conseguir fazer com que todo mundo entenda como usar, como equilibrar, onde pode, onde não pode, corrigir. Entendi. E qual que seria o cenário ideal da IA no setor público para os próximos anos? Olha, uma IA que consiga analisar os processos sem perder informações, né? E que não dependa tanto do usuário para que ela não perca essas informações, porque hoje, como a gente disse, eu preciso me atentar do prompt que eu vou dar para ela. A partir do momento que ela evoluir num nível ela já consegue realmente identificar que não pode perder a atenção aqui, nisso, aquilo, outro. Ela já vai ajudar muito, né? Não alucinar, porque ela ainda alucina, pode ser a melhor IA do mundo. Ela é uma ferramenta generativa, ela é criativa. Sim. Ela tem lá na temperaturazinha dela criar. Então, não alucinar e com isso permitir que, de fato, haja uma vazão naquilo que tem que ser vazão e que dê tempo para aquilo que demanda análise. Legal. Doutora, a gente tem algumas perguntas que a gente queria fazer, que foram trazidas para nós. Então, vamos já caminhando para o encerramento. Como que a gente pode falar assim, para quem trabalha no setor público e quer começar a usar a inteligência artificial de forma responsável, quais seriam os passos iniciais que essa pessoa deveria tomar para começar a aplicar o seu conhecimento na inteligência artificial e aplicar isso no processo? Bom, primeiro, se está no serviço público, ver se o órgão já tem alguma IA interna, né? No Tribunal de Justiça, a gente já tem o Copilot ali. Se tiver, já pode brincar, começar nos passinhos, porque vai ser fácil a interação. É a primeira coisa, então, perde o medo, entra lá na IA e começa a conversar com ela. Oi, como é que você pode me ajudar? Eu sempre brinco, começa perguntando, como é que você pode me ajudar? Que ela vai falar, mas o que você quer? Aí você começa a falar, olha, eu trabalho no gabinete tal, ou eu trabalho no cartório tal, eu faço isso. Tem que fazer um relatório, né? Exato, faz uma sessão de descarrego, narra a sua vida, os seus problemas, o que você precisa, começa assim. E ela vai te dando alguns insights, alguns caminhos, e depois vem a curiosidade. Mas como que eu faço isso? Que recursos que você tem para eu fazer isso? Vai fazendo isso que dá certo. Legal, a própria ferramenta ela vai auxiliando. A própria ferramenta como você vai utilizar ela, né? Ela vai te dando o caminho. E qual que é o erro mais comum que a doutora vê para quem começa a usar IA na administração, né, no serviço público? Tirando os erros formais de jogar processos em IA grátis, né, sem conta, tirando esses erros que são complicados, eu acho que é justamente não fazer as perguntas, não falar o que é, o que ela quer da IA. É só jogar o processo. Tem muita gente que vai lá, joga o PDF do processo na IA e fica esperando o milagre ou não conversa com ela, desiste na primeira resposta. Tem que dar contexto, tem que narrar o que ela quer, tem que dar para ela o objetivo dela, senão ela não vai saber para onde ir. Doutora, e não sei se tem como a gente colocar uma só, mas qual seria o maior ganho, na sua opinião, do uso da inteligência artificial?
voltar a ser humano. Sim. O maior voltar para mim, em termos de ter um pouco mais de tempo para minha qualidade de vida. E aí, saber o que é ser humano, porque eu queria tanto ter tempo, e quando eu comecei a ter tempo, eu falei, o que eu vou fazer com esse tempo? Aí eu comecei a dar capacitação de IA, agora eu perdi tempo, porque agora eu não tenho tempo para nada, porque agora eu estou em todas as capacitações. Qual mensagem que a doutora quer deixar para os servidores públicos, né? Bom, pessoal, é o seguinte, quem estiver brigando ainda com esse negócio de IA, isso tinha que ter feito há uns 12 anos atrás, quando começaram a treinar o modelo. A IA veio, ela vai ficar, ela tá aí, quer queira você, quer não. Não é hype, muita gente, é hype. Poderia ser, mas no nível que tá, não é hype. Esses modelos ainda provavelmente vão trazer recursos muito mais avançados, então... percam o preconceito, primeira coisa, estudem os fundamentos e se arrisquem, porque ela é realmente uma ferramenta que veio para nos ajudar. Doutora, muito obrigado pela conversa. Eu estava lendo se tinha mais alguma pergunta. Muito obrigado pela sua participação. Foi uma conversa muito rica, né? Acrescentou muito em conhecimento. Legal mesmo. Eu gosto muito desse tema da inteligência artificial, mas querendo ou não, peco na parte do conhecimento, de ter um conhecimento prévio. Foi muito especial, querendo ou não, foi uma conversa muito necessária, né? Porque a inteligência artificial, a tecnologia como um todo, ela avança muito rápido nesse momento, né? É verdade. E como a própria doutora disse, ela chegou para ficar, né? Ela não é um hype, não é uma coisa de momento. Agradecer a doutora também, né? Lembrando que aí ela não substitui o conhecimento humano, igual a doutora falou, mas ela pode ser uma grande aliada, né, na nossa vida, na nossa rotina, né? Os servidores públicos. E agradecer mesmo a doutora e convidar vocês para assistir o próximo episódio do podcast Caminho Certo. E é isso, né? Eu que agradeço muito o convite. Até o próximo episódio. Podcast Projeto Caminho Certo, o podcast do servidor público, voz ativa de quem faz a diferença.